Reino Monera. Vamos lá, galera. Olha só. Aqui compreende os indivíduos procariontes, unicelulares, coloniais ou não, né? Autótrofos, um carinho pelas bactérias autotróficas, né? Ou autótrofas, né? Que produzem o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese, né? Ou de quimiossíntese. Olha só, as bactérias quimiosintetizantes, né? Essas bactérias quimiosintetizantes, vocês conhecem lá, ó, da ecologia, fixadoras de nitrogênio. Mas elas não estão ali, vamos dar uma força para essa galera e vamos fixar o nitrogênio. Não, elas estão fazendo quimiossíntese, quebrando moléculas, né, utilizando a energia das ligações químicas para produzir o seu próprio alimento através de um processo de quimiossíntese. Tá? Nós também temos representantes heterotróficos, não menos importantes, né, bactérias decompositoras que vão degradar a matéria orgânica e vão absorver esta matéria orgânica. Junto lá com os fungos, né, bactérias e fungos fazem parte ali dos decompositores, também muito importantes para a reciclagem da matéria orgânica, né? A única coisa que é reciclável é a matéria orgânica. Tá? Então, esse reino aí compreende, então, as bactérias, né, e as cianobactérias. Nós teremos, então, aqui as arqueobactérias. Arqueobactérias são bactérias que se caracterizam de ambientes inóspitos, ambientes que não são muito compatíveis com a vida. Por exemplo, metanobactérias, que seriam essas bactériazinhas, né, que vivem nos pântanos produzindo o gás metano, né, o gás do pântano. As alobactérias, que vivem em altas salinidades, né? São aí as bactérias que nós encontramos nas salinas, né? Só para vocês terem uma ideia, as salinas, elas conseguem ser 100 vezes mais salgadas que o mar, tá? E nós também temos as termobactérias, bactérias que suportam aí grandes temperaturas, chegando a 60, 80 graus, né? Bactérias que vivem em regiões onde nós temos ali extravasamento de águas termais, né? Em altas temperaturas. Nós vamos nos dedicar às eubactérias, tá? Citamos as arqueobactérias. Não se esqueçam, né? Lá, ó, nós temos vocês se lembram que nós temos lá um domínio, né? Árquea, né? Então, fiquem atentos aí. Aqui a morfologia. Quando a gente fala em morfologia, a gente está falando de forma, né? A forma das bactérias. Quando ela tem a forma de uma bolinha, é um coccus, né? Quando ela está, ó, em conjuntinho, ó, assim linear, como se fosse um colarzinho de pérolas, streptococcus, né? Quando em dupla, diplococcus. E essa aqui, ó, é muito comum entre nós, o estafilococcus, né? É muito comum a gente ficar cutucando espinha e fica com a cara deste tamanho, tem que tomar antibiótico, né? É porque a gente acaba contaminando com as mãos sujas, né? Essa espinha com estafilococcus. É muito comum a gente ter que tomar antibiótico por causa disso. Nós temos aqui esporos, né, que seriam formas resistentes, né, de bactéria. Nós teremos aqui o espirilo em forma espiral. Nós temos os bacilos, para quem gosta de Yakult, né, lactobacilos vivos, né, os vibriões, porque possuem forma de vírgula. E aqui, pessoal, eu gostaria que vocês não dessem bola para esse flagelo aqui, tá?
Isso aqui que vocês estão vendo, essa bactéria peludinha aqui, ó, nós não vamos chamar isso aqui de flagelo, tá? Nós vamos chamar isso de fíbrias. Serão fíbrias. Bom, nós saímos então da forma de uma bactéria, morfologia, né? Vamos dar uma olhadinha na estrutura dessas bactérias aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Opa, né? Tô com um dedinho nervoso hoje. Olha só. De fora para dentro, né? Nós temos aqui uma cápsula. Geralmente essa cápsula é mucilaginosa. O que a gente chama de mucilagem? Né? Geralmente nós chamamos de mucilagem, né, um açúcar gosmento. Então isso aí tem função de proteger a bactéria contra invasores, por exemplo, dos vírus. Se lembram lá dos bacteriófagos, né? Aqueles vírus que infectam bactérias? Pois bem, isso aqui é uma proteçãozinha que elas têm. Parede celular. Eu quero que vocês tenham um carinho pela parede celular das bactérias, tá? Essa parede celular, ela é composta por dois elementos, por açúcar e proteína. Como é que nós chamamos proteínas? Peptídeos, dipeptídeos, polipeptídeos, né? E os açúcares nós chamamos de glicídio. Pois é, essas bactérias possuem uma parede de peptidoglicano, que é uma mistura de açúcar com proteína. E logo, logo nós vamos ter que falar sobre as paredes das bactérias, porque isso é bem importante para nós. Já vou dizer por quê. Vamos continuar com a estrutura. Membrana plasmática. Bah! Membrana plasmática? Membrana plasmática, igual aquela que vocês viram lá de fosfolipídios com proteínas, tá? Olha aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Uma membrana plasmática formada por fosfolipídios e proteínas. Esses pirulitinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são proteínas que estão relacionadas ao processo de respiração celular. As bactérias respiram, assim que nem nós, quebrando a molécula de glicose até CO2 e água, quando forem bactérias aeróbicas. Qual é a bactéria que não respira? As bactérias anaeróbicas, que daí vão fazer um processo de fermentação, tá? Então, continuando com a membrana, não esqueçam membrana plasmática com fosfolipídios e proteínas, e os pirulitinhos aqui seriam proteínas relacionadas à respiração. Pessoal, vamos lá para o citoplasma. Bactéria tem citoplasma? Tem. Ele é um procarionte. O procarionte, o que ele não tem? Ele não tem carioteca. Ele não tem a membrana que envolve o material genético delimitando um núcleo, né? Mas citoplasma, eles possuem, ó. Aqui está o citoplasma dessa bactéria, aonde nós encontramos a única organela presente, ribossomas. Nós teremos o material genético, que é o plasmídio, um material genético circular, e nós também teremos um cromossoma único, que nós chamamos aqui, ó, de nucleoide. Isso é bem importante, tá? Nós temos duas versões de material genético aqui. Nós temos o nucleoide, que é um cromossoma único preso ao mesossomo, e nós temos também, ó, o plasmídiozinho, que é um DNA circular. Também gostaria que vocês tivessem carinho pelo plasmídio. É no plasmídio que nós fazemos toda a engenharia genética, tá? Das bactérias. Porque nós conseguimos tirar o plasmídio e devolver o plasmídio. E nós conseguimos manipular o material genético do plasmídio, enxertando genes ali. Ora,
se eu enxerto um gene ali e devolvo para a bactéria, nós temos uma bactéria transgênica. Valeu, pessoal? Tudo tranquilo aí? Me diz uma coisa, tá muito rápido? Não. Tá bom assim? Legal. Aqui, pessoal, quando nós falamos, dessa estrutura aqui, as fíbrias, alguns autores, eu não gosto muito desse nome, chamam as fíbrias, né, de pelos sexuais. Eu não gosto muito, tá? Na verdade, as fíbrias, elas acabam se entrelaçando aonde nós formamos uma ponte citoplasmática para acontecer a troca de plasmídio. As fíbrias também servem para fixação deste indivíduo. Isso aqui sim, é um flagelo, Só que esse flagelo, que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, esse flagelo, ele não é o flagelo que nós encontramos em células eucariontes. Ele é diferentinho. Olha aqui, seção recordar é viver. Em células eucariontes, o flagelo ele é formado por, se lembram? Microtúbulos, né? Aquela proteínazinha globular, a tubulina, se lembram disso? Aqui não existe isso. Este flagelo ele é formado por uma proteína chamada de flagelina. Flagelina. Esse é o nome da proteína, tá? Essa estrutura aqui, é um joelho, tá? Que vai então, este rotor gira, faz com que a proteína gire aqui dentro, dando movimentação então a este flagelo. A parede celular. A parede celular, ela tem uma função, a função estrutural. Parede celular não faz nada além de estrutura, suporte, sustentação. Ela é estrutural. Essa proteína, se lembram que eu falei para vocês da constituição proteína mais açúcar? Peptídeo mais glicídio? Pois é, o nomezinho desta parede celular é peptidoglicano. O nome da constituição da parede celular das bactérias é de peptidoglicano, que é proteína mais açúcar. Um médico cientista que tinha o nome de Gram, vejam como a ciência é importante. Esse médico ele fez um trabalho que ele colocou um corante à base de iodo. Toda vez que nós utilizamos iodo como corante, aonde tem açúcar, o corante se gruda. Quando ele colocou em bactérias que tinham esta parede celular, o corante fixou no peptidoglicano e ele vai chamar estas bactérias de gram-positivas. Olha, por que foi importante esse trabalho desse médico cientista chamado Gram? As bactérias que têm esse tipo de parede celular, nós conseguimos utilizar os antibióticos da família das penicilinas, porque a penicilina dissolve esta parede e nós combatemos a infecção. Esse mesmo médico, trabalhando com outras bactérias, constatou o seguinte: ele colocava o corante e o corante não pegava. E ele viu que a parede celular também tinha peptidoglicano. Mas o que tem de diferente aqui? Em cima da parede celular de peptidoglicano, eu tenho mais uma camada de fosfolipídios. E isso faz com que o antibiótico não consiga chegar
no peptidoglicano. Então, essa bactéria, eu não posso utilizar o antibiótico da família das penicilinas, porque não vai funcionar. Eu tenho que utilizar um outro tipo de antibiótico, que é da família das tetraciclinas, aonde eu vou inviabilizar a produção de proteínas dentro dessa bactéria que é gram-negativa. Certo, pessoal? Então, como o corante não pega no peptidoglicano, ele vai chamar essa bactéria de gram-negativa. Vamos voltar um pouquinho? Por que essa bactéria é chamada de gram-positiva? Porque eu boto o corante se gruda nesse açúcarzinho que está aqui no peptidoglicano e ela fica roxinha, uma pipoquinha roxa. Quando eu utilizo o corante neste tipo de bactéria aqui, e eu coloco o corante não consegue chegar no peptidoglicano e a bactéria não muda de cor, por isso que ele é gram-negativo. A importância desse estudo foi para que nós possamos utilizar o antibiótico correto. Gram-positiva, utilizamos o antibiótico da família das penicilinas. Gram-negativo, nós utilizamos os antibióticos da família das tetraciclinas, que inativa a produção de proteínas dentro da célula bacteriana, inativando os ribossomas. Certo, pessoal? Bora! Vamos adiante. Reprodução das bactérias. Nós temos um tipo de reprodução que nós chamamos de bipartição. Simplesmente duplica material genético, duplica o mesossoma e nós temos duas bactérias. É clonagem. Divisão binária ou bipartição é sinônimo, aonde uma célula duplica o seu material genético, duplica o mesossoma, duplica o material genético, duplica o mesossoma. Ó, vocês se lembram lá da divisão celular em células eucariontes, que os microtúbulos puxavam os cromossomas para polos opostos? Quem vai fazer essa função, ó, são essas dobrinhas aqui que nós chamamos de mesossomos. São essas dobrinhas que vão arrastar o material genético para polos opostos. E nós formamos duas célulazinhas aqui. Divisão binária ou bipartição. A transformação. Pessoal, aqui eu queria um carinho especial de vocês. As bactérias possuem uma propriedade que é pegar o material genético do ambiente e inserir no seu próprio material genético. Então, o que nós temos representados aqui neste tipo de reprodução que nós chamamos de transformação? Tá? Nós temos uma bactéria onde esse material genético extravasou, foi para o ambiente. Nós temos aqui uma outra bactéria, podemos chamar de bactéria A e bactéria B. Essa aqui é um azul clarinho, né? Esse aqui é um azul marinho, né? Mais escurinho, tá? Então, o que acontece? Uma vez a explosão desta célula no ambiente e liberando esse material genético, esta célula B consegue capturar esse material genético e inserir no seu próprio material genético. Mas qual a função deste processo de transformação? Variabilidade genética. Variabilidade genética, que você sabe é muito importante para os seres vivos. Quando é que nós descobrimos o que aconteceu, né, no processo de transformação? Esses dois cientistas, trabalhando com ratinhos, ó, eles pegam uma bactéria causadora da pneumonia e infectam um ratinho e ele morre. Pega uma bactéria não patogênica e injeta no ratinho, ele não morre.
Quando eles inativam a bactéria patogênica, inativando a bactéria patogênica, insere no ratinho, ele não morre. Mas olha só o que foi o experimento deles. Eles pegaram bactérias patogênicas inativas e misturaram com bactérias não patogênicas vivas. O que aconteceu? A bactéria não patogênica se transformou numa bactéria patogênica e matou o ratinho. Foi o que aconteceu aqui, pessoal. Ó, essa bactéria patogênica deixou o seu material genético no ambiente. A bactéria não patogênica se apoderou desse material genético e inseriu no seu próprio material genético, se tornando então uma bactéria patogênica. Isso é o que nós chamamos de transformação. A transdução. Pessoal, olha só, na transdução nós temos a movimentação do material genético através de um vírus. O bacteriófago, ele é um vírus que infecta única e exclusivamente bactérias. Enxertou o seu material genético aqui, essa bactéria perdeu a sua identidade. Ela vai agora trabalhar para produzir mais vírus. Mas olha só o que acontece aqui, pessoal. Esse vírus novo que está sendo formado dentro da bactéria, este vírus novo, ele leva um pedacinho desta primeira bactéria que ele infectou. É isso que nós chamamos de transdução, quando o vírus leva material genético de uma bactéria para outra bactéria. Olha aqui, trazendo para essa bactéria também variabilidade genética. A conjugação. A conjugação, pessoal, é quando nós formamos esta ponte citoplasmática. Ó, se lembram lá das fíbrias, que alguns autores chamam de pelos sexuais? Pois bem, são essas fíbrias, ó, que vão se interlaçar e vão funcionar no processo de formação dessa ponte citoplasmática. Vocês podem encontrar isso com um nome bem estranho. Pili. Pili. É pili. Não é bile, da vesícula biliar. Não, é pili. Pili. Entendeu? Pili. É pili. Ó, então, alguns autores também chamam isso aqui de reprodução sexuada. Bah, olha o que eu peguei aqui, ó. Célula macho, célula fêmea. Não vamos utilizar macho e fêmea. Nós vamos utilizar positivo e negativo. Positivo, a bactéria que está fornecendo o plasmídio, e negativo, a bactéria que está recebendo esse plasmídio. Então, olha só como é que acontece a conjugação. As fíbrias formam a pile, se entrelaçam, formam a ponte citoplasmática e uma bactéria passa o plasmídio para outra. Ela duplica esse plasmídio e transmite esse plasmídio para outra bactéria. O que é muito doido nisso tudo, pessoal, é que as bactérias não precisam ser da mesma espécie para trocarem plasmídio. E sabe o que é muito doido nisso, pessoal? É o seguinte, se uma bactéria que vai ser a fornecedora do plasmídio é patogênica, a bactéria que recebe o plasmídio se torna patogênica. Certo, pessoal? Isso é o que nós chamamos de conjugação. Trocas
de plasmídio, né? Aquele DNAzinho circular, né? Se lembram que a gente falou lá no comecinho, na estrutura da bactéria, que nós temos material genético em 2 sabores, em 2 versões, no nucleóide, preso ao mesossomo, e no plasmídio, um DNAzinho circular que nós temos ali no citoplasma. Algumas bactérias, pessoal, elas formam esporos, tá? Algumas bactérias formam esporos e geralmente esses esporos são muito resistentes. Essa é a função. É uma forma de resistir a uma condição ambiental não favorável. Pessoal, o antrás não é uma bactéria nova entre nós, tá? Que é muito utilizada como arma biológica por terroristas, né? Por que o antrás, né, se presta a ser uma bactéria, né, com a utilização ali para uma arma biológica, né? Porque ela forma esporos. E esses esporos são muito resistentes. Por isso que a gente vê lá, chegou na Casa Branca, né? Um pozinho fecha o espaço aéreo, é antraz, né? Claro, é um pozinho. Esse pozinho eu posso jogar nos indivíduos e formam feridas negras. Por que eu disse que ela não é nova entre nós? É pelo seguinte, isso aí é uma das chagas do Egito. As feridas negras na pele eram essa bactéria anthrax, tá? Então ela não é nova, ela é muito antiga entre nós. Pode contaminar a pele, pode contaminar as vias respiratórias. Não estou dando ideia, mas se nós colocarmos isso num sistema de ar, por exemplo, do metrô, isso se dissemina muito forte, muito rápido, né? E as pessoas acabam tendo, então, uma pneumonia, tá? Como todas as bactérias, isso a gente resolve com antibiótico. Mas o difícil, quando a gente não sabe que é uma contaminação com anthrax, então a gente não sabe o diagnóstico certo, tá? Pode ser uma pneumonia e a forma mais grave de contaminação é essa aqui, ó, tá? Através da ingestão. Sabe por quê? A gente acha que comeu alguma coisinha que fez mal. Isso traz vômito, diarreia intensa, e o cara acha que foi aquele pastel que tinha um ovo verde dentro, sabe? Que tinha um cheirinho estranho, foi o pastel e acaba indo a óbito, tá? Isso aqui é o mais comum de levar o indivíduo a óbito. Aqui as formas de nutrição que eu falei para vocês, né? Nós temos um processo de fotossíntese. Aqui a fotossíntese que acontece nas plantas. Nós temos fotossíntese que acontece em bactérias. Aqui nós temos a quimiossíntese, ó, que nós estávamos falando no processo de fixação de nitrogênio, tá? E claro, né, neste processo eles utilizam a quebra de moléculas, utilizam a energia das ligações químicas, né, para produzir o seu próprio alimento. Fotossíntese, autótrofos, quimiossíntese, também autótrofos. E nós temos as saprobiose, né, que são as bactérias saprófagas, as comedoras de cadáveres, como eu havia dito para vocês, né, que junto lá com os fungos fazem a reciclagem da matéria orgânica. Nós temos bactérias simbióticas, que fazem uma associação mutualística com raiz de leguminosas, que são as fixadoras de nitrogênio. E nós temos as parasitas, que acabam, então, trazendo doença para nós, tá? Causando doenças aí em animais, né? E também em vegetais, tá? Então, saprobiose, as saprófagas, comedoras de cadáveres, simbiose, com relações mutualísticas, né, entre vegetais e bactérias, né, fixando o nitrogênio, e as parasitas que causam doença.
Eu gostaria muito que vocês tivessem carinho com as cianobactérias. Primeiro carinho que eu gostaria que vocês tivessem com as cianobactérias. É o único procarionte que faz fotossíntese e libera oxigênio para a atmosfera. Outra coisa muito interessante é a clorofila A. Essa clorofila A é a mesma clorofila que nós encontramos nos cloroplastos. Se lembram da teoria endossimbiótica? Que os cloroplastos vieram de fora para dentro das células? Pois é, provavelmente foram linhagens de cianobactérias que deram origem aí aos cloroplastos, certo, pessoal? São também chamados de seres pioneiros. O que nós chamamos de indivíduos pioneiros em ecologia? São aqueles que chegam primeiro num ambiente. Por exemplo, as cianofícias fazem fotossíntese, produzem o seu próprio alimento e fixam nitrogênio. Isso faz com que esses indivíduos eles sejam muito independentes, eles sejam muito pouco exigentes em termos nutricionais e eles conseguem então se estabelecer em cima de uma rocha. Se nós pegarmos a telha de barro de uma casa, né, e dermos uma raspadinha ali em cima, sempre tem uma poeirinha ali, né, uma coisinha ciano, né? É um verdezinho, ó, mais ou menos assim, ó. Isso aqui é ciano, né? E nós fizermos uma lâmina, nós vamos encontrar essas cianobactérias, né, presentes ali naquela poeirinha. Aqui um exemplo de uma cianobactéria e aqui mostrando então uma cianobactériazinha, né, aí filamentosa. Pessoal, espero que tenham curtido a aula. Eu gostaria que vocês comentassem como é que está o áudio, como é que está aí a câmera, tudo. E é importante para a gente aí a opinião de vocês, tá? Um beijo, eu tô com muita saudade de todos, tá? Nós vamos passar muito bem por essa, tá? Um beijo e fiquem bem aí. Tchau, galera!